grande, então a gente vou tentar ser mais simples, mais. A gente vai viajar pela história, né? E tentar compreender a evolução até chegar nos dias de hoje, né? E que representa para nós hoje a nossa religião, né? Os nossos estudos. Então, o que aconteceu? Eu poderia ter isso. É só falar, eu adoro isso, a minha voz tem esse poder. Então hoje a gente vai ver como foram as três revelações, os primórdios do Espiritismo, a codificação, né? Eu já dei uma pinceladinha lá quando a gente falou de Deus, e algumas personalidades, né, que marcaram aí a história. Então vamos começar viajando um pouquinho na história para entender que o conhecimento, né, ele não vem assim, aconteceu aqui, aconteceu ali, isso vem há muito tempo, se perde muito tempo. Tá? Então eu trouxe aqui uma referência bem básica, tá? Que depois na roda de conversa a gente vai desenvolver, só para a gente compreender um pouquinho o pensamento. Então eu trouxe aqui a figura, vocês conhecem o Platão? O Platão era discípulo, de Sócrates, e ele traz uma ideia. Sócrates não deixou nada escrito, porque a tradição dele era muito oral, o conhecimento era passado em conversas, em praças, e o Platão se tornou o discípulo dele. O que interessa para nós aqui é o idealismo platônico, que vocês vão ver que tem muita semelhança com o que a gente sabe hoje, né? O que Platão desenvolveu? Para ele, o homem era composto de dois alma, dois elementos, tá? O mundo também era composto de dois fatores. Existia o mundo das ideias, tá? Esse mundo das ideias era imaterial, permanente e perfeito. E o mundo sensível, material, impermanente, imperfeito. Será que dá para a gente fazer aqui uma ligação com o que a gente sabe hoje? A gente sabe que esse mundo das ideias que Platão menciona nada mais é do que os planos espirituais. O plano espiritual é imaterial. O permanente aqui, a gente tem que fazer algumas ressalvas, porque a gente tem a dimensão espiritual eterna, mas tem muitos outros planos, que seriam mais os planos das ideias, que são muito ótimo. Melhorou, né? Sim. Ficou bem. Esse mundo, ele também está em transformação. Por exemplo, a gente sabe que hoje o grau, a gente tem notícias que o grau está sendo esvaziado, sendo transformado, higienizado. Então, ele sabe que ele não é permanente, porque ali é um plano criado pelas ideias, as ideias que criaram deformações, que criaram a culpa, que criaram as punições. Então, esse mundo das ideias é um plano espiritual estável, permanente, perfeito. E o plano físico, a gente sabe que ele está em constante transformação, em constante evolução. Então ele é impermanente, imperfeito. A natureza está aí mostrando para a gente toda hora essa transformação que acontece. E o nosso próprio corpo é transformação pura, A gente nasce e já começa a ter transformação, merecimento, até voltar para o plano espiritual. Então a gente vê que a ideia já existe há muito tempo, sem citar outros pensadores, filósofos aí, na história. Mas chega a citar a Platão, naquela primeira aulinha. E aí, Platão, desse mito da caverna, você já ouviu falar muito por aí, Só que eu hoje eu saí, porque a gente vai discutir isso aí na
Jonathan teve a grande ideia de retratar simbolicamente aqui como a gente vive no plano material, olhando sombras que não são reais. E quando a gente sai dessa caverna, né, a gente vê a luz, né, a gente pode até comparar o médico. O médico está vendo aqui no plano espiritual, mas quando ele volta para o mundo, eu vi isso. Quem não é médico é difícil às vezes de acreditar no que aquele médico está vendo, porque ele está preso aqui, no plano das sombras, no plano material, né? Então, na roda de conversa, a Sueli vai ali trabalhar isso com a gente vai compreender melhor como é interessante essa imagem que Platão trouxe para a gente. Então, vamos começar aqui. Lembra que eu dei aquela pincelada, né, das 3 revelações? Então, está ali Moisés, Jesus, Kardec. Tá? Isso aqui é importante para nós ocidentais. É a nossa referência ocidental, né? Tem outros trabalhadores, outros professores do Oriente que trouxeram também seus conhecimentos, mas são importantes para o Oriente. Depois, mais tarde, a gente vai ver como montar um grande quebra-cabeça aí, para que todo mundo tem um pedacinho do conhecimento e é o mínimo que a gente vai chegar aí nas grandes revelações, né? Então, esses 3 trabalhadores aqui do Ocidente, o que eles fizeram? Prepararam a humanidade para a transição planetária. Tá? Lembra que a gente falou que a Terra é uma escola? Escola da alma. E nós somos os alunos que estamos tendo a possibilidade de evoluir nessa escola. Então, cada etapa dessa escola, né, tem conhecimento que os professores poderiam dar. Quando estava ali ainda, né, digamos assim, no beabá, Moisés, né, tinha que trazer a ideia de um Deus único para poder preparar o terreno futuro para quando Jesus viesse. Então, o que ele teve que fazer, pegando um povo ali, endurecido, escravizado, cru, né? Mas cheio de vontade de vencer, de se libertar. Ele recebeu essa missão de conduzir esse povo, implantar a ideia do Deus único, né? Que a guerra não tentou, mas não conseguiu. E Moisés recebeu essa missão. E ele teve, né, todo aquele preparo, como a gente falou lá, 40 anos, para preparar uma nova geração, tirar todos os vícios que os antigos ainda possuíam, para instalar aí uma base firme do Deus único, né? Mas claro que, como era um povo embrutecido, ele teve que criar uma ideia de um Deus vivo, né? Reeducar aquele povo ali. Então era olho, dente, era a lei que segurava os impulsos mais, né, agressivos daquela comunidade. E ao mesmo tempo teve que fazer com que aquele povo sentisse orgulho de ter sido escolhido para a mensagem do Deus único, né? Então também estimulou muito isso. Era importante naquela época, para que a ideia desse Deus se perdesse ao longo do tempo. Imagina que em cada região que ele chegasse, tinha muitos deuses, muitas possibilidades. Então ele tinha que manter o mundo fechado para germinar essa ideia. E assim fez. E assim ele preparou o terreno. E Jesus, só que ele preparou tão bem, né, tão narradinho, que Jesus teve dificuldade de chegar ali e falar: gente, agora não é mais olho por olho, dente por dente. Agora você vai dar a outra face. Como assim dar a outra face para o meu inimigo? Imagina isso. E aí vocês sabem toda a história que aconteceu, né? As grandes barreiras de Jesus. Mas, como nosso mestre, nosso governante planetário, né, cuidou de toda a escola aqui desde o seu início, ele, sabendo disso, preparou a sua história baseada nele mesmo.
os seus exemplos, tá? Para que isso ficasse muito claro, muito firme, para vencer o tempo. E sabendo, né, que o povo gostava de uma fofoca, de uma historinha, ele usou muitas parábolas, muitas histórias para poder marcar isso na consciência daquele povo e fazer com que essa mensagem fosse ganhando, né, e se espalhando pelo mundo. Moisés, Jesus, né? Moisés trouxe a ideia de Deus único. Jesus vem e traz a ideia de Deus Pai, né, amoroso, que vai cuidar dos seus filhos e prepara, né, para a terceira revelação. Tem determinado momento que ele chega e fala: olha, tudo que eu tenho para falar é muita coisa para mim, e vocês não têm ainda a capacidade de absorver esse conhecimento. Então, mais tarde, vai vir um Consolador que vai contar todas as verdades, né? Que agora, no momento, vocês não têm capacidade de absorção. Né? Você vê que os professores vão preparando e estimulando os alunos. Né? Ó, aqui tem uma fruta deliciosa, mas para chegar nessa fruta deliciosa, vocês vão ter que aprender a cozinhar ela, porque se comer ela agora aqui, ela é venenosa. Então, vamos aprender a cozinhar. Então, a gente vai preparando a humanidade, estimulando o conhecimento, fazendo com que a gente tenha curiosidade. A curiosidade, geralmente, são os eventos fantásticos, né? Os choques, milagres. Ele marcou muito isso para poder ter. Sabendo que o povo é São Tomé, né? Que precisa ver, crer e tal, fez, né, os diversos eventos mediúnicos, que ele sabe hoje que é mediúnico, e como ele mesmo disse, né, vós sois deuses, né, tudo que eu estou fazendo aqui vocês podem fazer, e ainda muito mais. Ele deixou ali o caminho aberto para o Consolador. Mas assim como Jesus teve dificuldade com a preparação de Moisés, é claro que Kardec, né, e toda aquela equipe ele também teria dificuldade em passar conhecimento. Então, até chegar ali na codificação, a espiritualidade do sábio começou a preparar o terreno. Tá? Vamos ver como é que eles foram preparando esse terreno para chegar ali na mensagem. Bom, vamos conhecer primeiro algumas personalidades, né? Como é que isso foi sendo estimulado para chegar lá no ponto onde Kardec é convidado a organizar os cadernos. Emmanuel Swedenborg, né? Médium, né? De efeitos físicos. Ele já falava do vaporzinho que saía dos poros dele, né? Que hoje ele chamou de ideoplastia, hoje a gente sabe, chama de ectoplasma, né? Que é responsável pelos fenômenos de efeito físico, materialização, né? Batidas. Então ele era vidente, audiente, ele tinha um complexo de mediunidade muito forte e ostensiva, e com isso ele passou a passar as orientações iniciais, né? Olha, existe um outro plano, né? A gente não morre, a gente vai aparecer outro plano, são vários planos, né? Ele começou a preparar ali aquela ideia de que, olha, existe algo mais. Tá? Então, isso tudo na apostila, vocês podem depois lá detalhar, escrever toda a historinha, porque eu não vou poder aprofundar, porque é muita coisa. Então, essa personalidade aqui é bem importante, porque ele preparou já ali o terreno, chamou bastante atenção. Vamos ver outro aqui. Eduardo Irving, também médium, né, com vários fenômenos, teólogo, né, o Swedenborg também é um teólogo, e ele acabou montando uma igreja, né, e dentro dessa igreja começou a acontecer diversos fenômenos, como a xenoglosia, tá? O pessoal começou a falar em línguas estranhas, começaram a ocorrer curas. Lembra vocês
tem muitos eventos tristes também, mas isso aí deixa pra lá. Ele, né, acabou se entristecendo com alguns fatos, acabou morrendo, né, pegou uma tristeza profunda e foi ali mergulhando, porque a igreja começou a tomar outros rumos que ele não queria. Tá? Mas chamou bastante a atenção também. Burburinho aqui, burburinho ali, né? A espiritualidade vai trabalhando aquelas consciências, olha, está acontecendo alguma coisa. E esse burburinho foi acontecendo também em outro local, que a gente vai falar agora, os chakras, né? Que os misturados, né? Traduzindo assim, digamos, de uma forma bem literal. Era uma comunidade, tá? Como assim? Eram como se fossem os protestantes. Eles começaram a montar sua própria ideologia, os homens e mulheres tinham sua hierarquia equiparada, né? As mulheres falavam de igual para todo mundo, lideravam também, e eles começaram a criar uma certa revolução. E nas suas cerimônias eram assim bem, eles chamam de carismáticos, muita dança, muita euforia, muitos eventos que começaram a acontecer em grupo. Esse grupo migrou para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos, dentro dessas cerimônias que aconteciam, começaram a se manifestar os pés vermelhos. E eles, né, dançavam, né, a gente imagina hoje como se fosse uma gíria de banda, os caboclos chegando ali, dançando, gritando, bem parecido com isso. Né? Os índios se incorporavam, dançavam e começaram a passar orientações, digamos assim, começaram a codificar o conhecimento. Tá? E chamou a atenção também, muito. E um grupo, né, um jornalista, o F.W. Ellis, no New York Daily Graphic, foi lá e começou a estudar aquilo, né? E ele organizou-se com um certo conhecimento. Né? No início, que foi chamar a atenção, as danças, né, todas aquelas manifestações. Depois disso, começou-se a passar conhecimento, né, por que estava acontecendo ali. E eles começaram a fazer previsões: olha, vai acontecer isso, mais na frente o conhecimento vai ser codificado. Já estavam preparando para Kardec lá na frente fazer a codificação. Já preparou aquele grupo. E aí eles foram para a Europa, conheceram até as irmãs Fox, né, que seriam uma das principais médiuns que trabalhou na codificação. Quando eles chegaram lá e foram com elas, a espiritualidade se manifestou com alegria, dizendo: vamos começar um grande trabalho. Então olha como foi sendo preparado o terreno, né? Porque precisava se chamar a atenção, e isso precisava fazer barulho, né? Mexer com a sociedade daquela época que estava estagnada no conhecimento, né? Saindo de uma inquisição, saindo de perseguições religiosas. Então precisava se mexer com essa consciência coletiva. E esse aí é o grande Jackson Davis, né? Também um grande médium, tá? Fez diversas profecias e foi até considerado um Kardec americano, porque ele também era médium vidente, auditivo, desdobramento, psicografia, xenoglosia, e ele também começou a falar e orientar o que viria pela frente. Deu para ficar claro assim, como esses trabalhadores, uma espiritualidade de forma bem abrangente, fazendo com que o conhecimento brotasse em diversas partes do mundo, até culminar com o evento
Aquele ali, barbudinho ali, é o William Brooks, tá? E quem está do lado dele, nada mais, nada menos, é materializado o espírito de Kate King. Tá? Aquilo ali é um espírito. Usando a médium Flores, em laboratório, o espírito, utilizando o ectoplasma que ela doava, se materializava para ele. E ele fazia exame de acusação, fazia todos os exames em laboratório, comprovando a existência do mundo espiritual. E aí a gente se pergunta, né? Por que até hoje isso não é levado ao grande mundo? Porque isso até hoje não é levado a bater o martelo. Tá bem, gente? Isso também foi feito aqui no Brasil com Chico Xavier, o médium Peixotinho. Na roda de conversa, eu vou trazer 2 livros. Tem Materializações Luminosas e tem um outro que mostra uma série de trabalhos que foram feitos aqui com o médium Peixotinho, com a assinatura do perito, né? Registrando que aquilo ali era real, e a foto de diversos espíritos que se manifestaram ali, né? A foto do ectoplasma saindo do néctar, como se fosse uma espinha branca que vai saindo pelos poros, pela boca, e o espírito vai vestindo aquilo ali, tomando a forma para se manifestar no plano material. Tá? Então, a ciência estuda, trabalha, está ali, tem muito material de estudo hoje, né? E hoje, um dos grandes trabalhadores da ciência aqui no Brasil é o Dr. Felipe, né? Que vem mostrando aí o funcionamento da glândula pineal, mostrando como é. Então, é uma coisa muito séria, né? A gente está sendo preparado cada vez mais para entrar em harmonia com o plano espiritual e viver de uma forma mais equilibrada. Se você conhece, né, como funciona essa mecânica, você vai saber cuidar melhor do corpo físico para que o seu corpo espiritual possa refletir uma saúde também. Tá? E aí, como a senhora falou também lá no início, com vários outros trabalhadores da ciência, né, como Camilo Flammarion, César Amoroso, e muitos outros. É muita gente que trabalhou. E trabalha, né? E aí, todos esses trabalhadores, né, chegaram naquele ponto. Chegaram ao ponto principal, que era convidar, né? E aí houve aquela manifestação grandiosa das mesas batendo, respondendo perguntas e os eventos sociais acontecendo nos salões, convidando a sociedade a participar desses círculos de fofocas espirituais, digamos assim. E, lógico, chamou a atenção dos estudiosos que percebiam a inteligência agindo através daqueles elementos, né? E chegaram para Kardec e falaram: olha, nós viemos aqui porque você é capaz de organizar isso aqui. Bando de preguiçosos também, né? Imagina um monte de perguntas, um monte de cadernos, tudo poder. Toma aí, cara, se divirta. E aí ele pegou aquele material todo, né? E aí foi se envolvendo, foi se entusiasmando e percebendo que aquilo ali era um fenômeno real que estava acontecendo. E aí mergulhou de cabeça na codificação. E daí nasceram os 5 livros que está ali apagadinho, para todos. Acabou que a configuração voltou ao normal, parece. Eu tinha puxado um pouquinho mais para poder abrir, mas quando a gente jogou lá, voltou para o. Então, é o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, Céu e Inferno, a Gênese e o Evangelho. Tá?
que era uma ordem, né? Que a espiritualidade foi comandando a ordem de sair, o primeiro período dos espíritos, que era assim, o geralzão, que colocou tudo de uma forma, as perguntas gerais, básicas, tudo que quer saber, para, se divirta com isso aqui, material bastante para estimular a curiosidade e o estudo. E aí depois vem detalhando, né, os estudos, né? Que é a mediunidade, né, o que significava o Evangelho de Jesus na verdade, desmistificando, estimulando o conhecimento. Então a codificação para a gente hoje é o nossa Bíblia, digamos assim, o nosso beabá de estudo, para que a gente possa compreender tudo que vem depois. É muito importante estudar e compreender isso com calma, pegando muito por vez, vai lendo, vai entrando nas rodas de estudo. Tem as rodas de estudo lá no Telegram. Não falta estudo para a gente conseguir compreender. E claro, hoje tem versões, né, com a linguagem mais atualizada. Se a gente pegar um livro antigo, vai ter que pegar um dicionário do lado para compreender algumas expressões. Mas tem versões já com a linguagem bem atualizada, que dá para compreender facilmente. Tá? Aí Kardec estava muito preocupado, perguntou para a espiritualidade: mas vem cá, quando eu partir, e a hora? Quem vai me substituir? E a espiritualidade virou para ele: olha, é bom mesmo que você saiba que você não é substituído. Mas claro que a gente está preparando, e a sua missão era essa, né? A do estudioso, aquele que tinha a capacidade de calma, de fazer a seleção, porque imagina, gente, o trabalho é duro, né? Organizar todos aqueles questionários, depois realizar um trabalho científico, né? Que era fazer a comparação de perguntas entre médicos, né? Pergunta para um, pergunta para o outro, pergunta para o outro. E depois olhar tudo, ver o que é igual, o que não é. E tudo na mão. Tudo manual, 40 de inteiro. O dia inteiro, na perna. Imagina isso. Então, essa foi a missão que deram a Kardec, por eles ter essa capacidade, né, ser um grande professor e já reconhecido muito na sociedade. Então, ele seria respeitado. A obra ganharia embasamento científico. E assim ele fez. E aí veio, né, aquele que veio consolidar a obra. Tá? Leon Denis, né, uma pessoa autodidata, nasceu com todas as dificuldades. Ele foi correndo atrás, foi se mergulhando e lançou aí diversos livros: Porquê da Vida, Depois da Morte, Cristianismo e Espiritismo, No Invisível, Problema do Ser, Do Destino da Dor, Grande Livro. Então ele mergulhou nos estudos e ele tinha a força, né, como a espiritualidade falou. Agora a gente precisa de alguém que seja, né, firme e faça a consolidação da obra. E essa foi a missão do Leon Denis. Ele foi, consolidou a obra e se envolveu em empurrou ela. Tá? E aí foi ganhando o mundo. Tivemos grandes eventos, né, que acabaram atrapalhando na Europa o desenvolvimento do espiritismo, uma grande guerra. Tá? E aí a espiritualidade acabou tendo que migrar para onde? Para nós aqui no Brasil, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, como o Chico disse. E aí o conhecimento, se você reparar na nossa nação, né, desde o início da sua história, né, é uma nação misturada, né, com muitas culturas, um verdadeiro panelão de tudo. Uma grande sopa, né? Sopão. As mais diversas raças, as mais diversas culturas foram germinadas aqui no Brasil. E por isso o conhecimento precisava vir para cá
que ele pudesse se expandir nos corações e ganhasse um contorno de amor, assim, de caridade, se desenvolvesse um pouco dentro dessa área. Na Europa ele é muito científico, ele é muito estudo, né? Não tem um contorno que personalidades como Bezerra de Menezes, foi o consolidador da obra aqui no Brasil, digamos assim. Esse nosso patrono, nosso inspirador aqui no nosso centro, recebeu a missão e ele era muito católico, ele era estudioso. Um belo dia ele ganhou um livro dos Espíritos, era para ele de presente. E aí ele trabalhava lá no centro. E naquele tempo era uma longa viagem até, ele morava aqui perto. Imagina então, aquela longa viagem, ele com aquele livro na mão, o que eu vou fazer com esse livro? Não vou ler. E aí ele simplesmente não conseguiu parar de ler. O livro começou a responder suas questões íntimas. E ele queria mais, e como a sua consciência de estudioso, de médico, científico, entendeu que aquilo ali era muito importante, precisava seguir em frente e ser levado à nação. E ele foi se desenvolveu, entrou para a política, é o médico dos pobres, ele nunca deixou de atender ninguém. Podia não ser nada, dava lá só anel, a gente conhece bastante a história dele. Quem já pôde ver o filme dele, mostra ali todos os seus exemplos de dedicação, de renúncia, de auto-renúncia, a morrer ali, na simplicidade, isolado, sem grande ostentação. Então, Bezerra de Menezes, tem uma historinha, antes dele encarnar aqui no Brasil, Ismael, você que vai lá, você que vai descer agora, fazer o trabalho para iniciar aqui no coração do mundo, no Brasil, os planos que Jesus tem para a humanidade. A gente vai entender por que o Brasil é importante para isso. E aí, Chico Bezerra encarna com essa missão e cumpriu. Digamos que acho que com 100% de êxito. Deixou uma grande obra literária, deixou seu exemplo de caridade de amor. Um outro grande ponto, que todo mundo conhece, é o nosso querido Chico. Peguei essa mensagem dele, eu acho que é tão básica, direta, simples. E já diz tudo para a gente, Ontem, passado, amanhã, futuro. Hoje, agora, o ontem foi. Amanhã será, hoje é. Ontem, experiência adquirida. Amanhã, muitas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Já disse tudo. A gente podia pagar todos os livros dele e não ler mais nada. Só essa frase aqui está dizendo tudo para a gente. Porque a gente vive. A humanidade está numa crise de ansiedade. O que é ansiedade? Medo do futuro, de coisas que podem acontecer, medo de uma possibilidade não real. Está todo mundo ansioso, vivendo ali numa perspectiva que vai acontecer amanhã. Arrastando corrente. Todo mundo arrasta uma corrente. Mágoas, tristezas, dores que já você, preocupações que você já nem lembra mais, inimizades que você nem lembra mais por que aconteceu, você ainda está arrastando. Não, mas fulano não pode. Não, mas. E a gente tem que largar essas correntes também. E viver o hoje, que é o que a gente está fazendo aqui agora.
construindo o nosso presente, para poder, o amanhã, ele vai se desenvolver conforme aquilo que está construído hoje. Como Jesus falou, como o Evangelho fala, né? Aonde está construída a sua base? Se você tem a certeza que essa base é uma sólida, né? Que é uma base construída ali na pedra, vai aguentar as tempestades da vida. E é isso que nós temos que nos preocupar. Aonde está a nossa base emocional? Tá? E aí o Chiquinho trouxe aí uma grande empurrão para o movimento do Brasil. E ele se destacou pela caridade, por não ter ganho uma moeda com seus livros que ganharam muito. Tá? Livros que a espiritualidade passou conhecimento, que hoje estão lá nos estudos científicos. Atraiu a atenção do mundo inteiro para o Brasil, né? Vinham repórteres, vinham cientistas, vinham pessoas tentando desmascarar o Alexandre, deu muito perto. Imagina a situação dele, a todo momento aparecendo alguém querendo desmascarar aquilo ali que estava ganhando proporções. Quem tem a oportunidade de acessar o YouTube, veja o Pinga-Fogo. O Pinga-Fogo é sensacional. Canal do CPF. No canal CPF, tá? Já Do YouTube. Tá? Ali ele responde as perguntas básicas de todo mundo, né? É provocado por pastores, repórteres e tal, e ele sempre emana ali do lado dele, né? Emana uma figura à parte. E isso fez com que ele se tornasse a personalidade do ano, né? Foi eleito lá por Silvio Santos, né? Uma personalidade. Ninguém consegue falar mal do Chico. Pode ser de qualquer religião. Quando chega no Chico, não, Chico. Porque ele fez a sua vida o exemplo. Né? Porque ele, como Jesus, executou em suas atitudes o conhecimento que lhe passava. Então, ele fez com que ele tivesse todo esse manancial de conhecimento que ele estuda hoje. Olha quantos livros ele produziu. Abriu mão de tudo. Tudo foi para a caridade, para as obras. Sim. E estimulou vários outros médios a se dedicarem também, como Divaldo. Né? Divaldo, Eurípides Passandu, Patrulha, um monte de médios aqui muito importantes que estimularam e trabalharam no desenvolvimento da espiritualidade. Mas eu queria destacar um médium que é muito importante para a gente também. Tá? Aquele ali da foto. Seu Fernando de Magalhães. Por que ele é tão importante para o nosso movimento? Médium, né? Como todos aqueles outros médiums lá. O Swedenborg, né? Todos aqueles que se destacaram pela sua mediunidade, que atraíram a atenção. Ele também se destacou pela sua mediunidade, que foi se desenvolvendo extensivamente, e recebeu do Dr. Bezerra de Menezes uma grande missão: realizar o sonho que o Dr. Bezerra de Menezes tinha e que não conseguiu realizar na vida, que era fazer o trabalho espiritual unificado, as correntes unificadas. Aí chegou para ele: você topa essa missão? É claro que lá do outro lado já tinha que ter combinado, né? Desceu uma equipe de trabalhadores, né? E aí, doutor Fernando, nosso querido Fernando, recebeu e abraçou essa missão, se entregou à obra e foi trazendo conhecimento de como montar
toda essa estrutura que foi montada pela espiritualidade, aonde a corrente trabalha de forma unificada, todo mundo trabalha junto. Do outro lado tem médicos, freiras, caboclos, exus, todo mundo trabalhando em prol do movimento da caridade, em prol de criar aqui uma escola que pudesse mostrar para todos nós que estamos aqui que pode-se trabalhar além das barreiras do preconceito. Quando o Dr. Bezerra fala em correntes unificadas, ele está falando em o espírito, não tem cor, raça. Lá no plano espiritual, a gente escolhe a vida da forma que quiser. Eu gostei quando eu era índio, vou usar essa forma aqui. É como uma roupa. Então, bastia, né? Você pensou naquela vida, você veste aquela roupa. Médicos, orientais, cada um dentro daquilo que se sente bem, dos conhecimentos que adquiriu, trabalhando de forma unificada. Então ele é um marco também dentro desse trabalho espiritual. Ele mostrou para a gente. E essa escola que está aqui agora, passando para vocês esse conhecimento, é tão importante a forma como ele passou. Eu lembro dele lá quando eu cheguei aqui, eu sentei lá atrás, e ele estava aqui no centro, dizendo assim: olha, na semana que vem vai começar o curso de médicos, a corrente espiritual. Quem quiser vir participar, pode vir. Não precisa ser médico vidente, efeitos físicos. Não precisa ter nada disso. Você está aí sentado aí, tem boa vontade no coração, quer ajudar o próximo? Entra nesse barco aqui, entra nesse trem que ele falar. O trem está passando. Abriu a porta aqui dessa estação. Vem, entra. Entra porque aqui você vai perceber que não precisa nada disso. Basta ter amor no coração. Todo aquele conhecimento, tudo aquilo que foi importante, é importante estudar. Porque quanto mais conhecimento a gente vai se desenvolvendo, mais a nossa consciência se amplifica e melhor você se torna um instrumento. Hoje aqui a gente tem que falar mais de instrumento. A gente fala em trabalho conjunto, porque nós estamos aprendendo, vocês vão aprender técnicas que são as mesmas utilizadas no plano espiritual. Vocês vão desencarnar e continuar trabalhando com essa pereca do outro lado, com as mesmas técnicas. Hoje nós trabalhamos em conjunto. A espiritualidade está ali do nosso lado. Que oportunidade maior do que essa? Que é a importância maior que esse médium trouxe para a gente? Então a gente vai abraçar isso com muito amor, sabendo que basta, como Jesus falou milhares de vezes, se tivermos a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente consegue movimentar as montanhas. Vocês vão aprender as técnicas, vão movimentar a energia. O resto é aqui: coração, conhecimento das técnicas e o impulso do amor. E melhorando o nosso equipamento com o estudo e com o que a gente puder fazer. Mas não vai nos cobrar nada além daquilo que a gente pode fazer. Você não precisa deixar de comer carne vermelha, não precisa deixar de fumar, não precisa deixar de fazer nada que você faz lá fora. Mas é claro que se você puder ir melhorando a sua atitude, melhor vai ser o seu instrumento, melhor vai ser a sua qualidade de magnetismo que você doar, né? A espiritualidade vai conseguir te utilizar com mais eficiência. Mas não é nada cobrado isso da gente. Porque cada um tem seu tempo, cada um tem sua possibilidade. Não existe julgamento, não existe cobrança. Existe quer trabalhar?
quer. Então, vem, dá o que você pode. Se entrega no que você pode. Acho que eu vi errado. Perguntas? Ficou tudo assim tão claro, assim, tão sorrindo, não tem perguntas. Quando essa diagnóstica, o pessoal Vamos lá, o trabalho da rua. bom. O trabalho das principais religiões. Você vê a religião católica. Ajuda muita gente. Mas também falando os espírito para fora. O evangelismo ajuda muita gente. Falando os espírito e guerra. É uma coisa séria. Não pode dizer isso. O que acontece, né? E outros padres. Acho que a gente tudo sabe, mas olha só, nós somos uma multidiversidade de personalidades, de níveis de consciência, de alunos nos diversos graus de evolução. Alguns alunos vão precisar daquela mensagem que é dada no grito, é assim que ele vai absorver. Outros vão absorver de uma outra forma, e é aquilo que serve para ele ali naquele momento. Não é violentado. É claro que bom seria se os poderosos, os dirigentes dessas religiões, entendessem que cada uma é uma escola da alma e se dedicasse a aprimorar algo humano, como Jesus deixou aí tudo tão claro, tão detalhado. Mas a gente sabe como é falho o ser humano, o homem, né? Vê na religião uma forma de manipulação de massas. Isso aí, infelizmente, acontece. Porque todos nós temos dentro de nós inseridos ali latente a nossa conexão com Deus. Nós sabemos disso. Está ali, nós não somos a parte dele, nós estamos nele o tempo todo. Então nós queremos, né, temos fome de Deus, a gente quer se conectar com Ele. E isso, né, quando essas inteligências utilizam o seu verbo, né, trabalhando as questões emocionais, fazendo com que as pessoas deem o seu tudo, né, porque acham que assim vai conseguir a graça aqui, negocie, né? Jesus trabalhou com isso. Vocês estão fazendo a casa do meu pai, uma casa de comércio, porque se estimula ali, né, a venda da graça, a venda disso, né? E a gente sabe que nós mesmos, a gente examinar a nossa consciência, em algum momento a gente tenta comprar a espiritualidade. Lembra assim, uma coisa assim, acender uma vela para o anjo da guarda, Santo Quilômetros, a cultura que todo mundo tem, uma cultura que muitos passaram pelo catolicismo, né? Então tem aquela coisa da vela para o anjo da guarda, tem uma mistura danada de cultura aqui que a gente. E às vezes a gente acende, né, o pé do Santo Antônio, bota de cabeça para baixo, enfia na folga ele, tentando fazer com que aquele ser espiritual nos dê aquilo que a gente já acredita que necessitamos para ser feliz. E às vezes a gente faz ali a nossa fezinha na cena, está ali rezando, eu quero isso aqui, está possível você fizer isso, subir de joelho, escada para bem. São negociações que a gente vai tentando fazer, achando que essa espiritualidade vai nos dar alguma coisa. E às vezes a gente faz isso até de forma sutil. Não, eu vou me dedicar à obra da caridade, porque a espiritualidade vai ajeitar a minha vida. E a gente sabe que são ilusões do nosso ego. A espiritualidade não está aqui para ajeitar a vida de ninguém. Muito pelo contrário, ele está dando a oportunidade de você se ajeitar na sua vida. Você e o seu trabalho.
com as ferramentas de reforma interior. Todo o trabalho olha aqui, para o material de estudo. São vocês que precisam trabalhar, se melhorar, porque frequência vibratória, né? A gente descobre isso o tempo todo. Padrão vibratório. O que é padrão vibratório? Temos que fazer nossa consciência vibrar no amor. Vocês estão vibrando no amor? O tempo todo? Ou conseguem entender o que é o amor? Vocês veem uma notícia trágica na TV, fulano matou, assassinou, pintou e cortou, e aí foi morto, foi queimado vivo. O que vocês pensam? Menos um? Ai, que bom, fulano partiu. Se a gente tem esses pensamentos aí, a gente não sabe o que é amor. Porque a gente tem que ter piedade. Uma consciência ainda ter tanto ódio dentro de si, capaz de matar isso. Mas a gente não pode gerar mais ódio para ele, porque ele já está perturbado o suficiente com a própria escuridão que ele gerou em si. Então, o nosso pensamento tem que ser trabalhado dentro de nós o tempo todo, para que a gente possa realmente entender o que é amor condicional. O que é a separação de direita e esquerda que Jesus tanto fala. Toda essa preparação que nós temos é para esse momento de hoje. A escola foi ali, parou, mostrou a consciência do Deus um, mostrou a consciência do Deus Pai. Hoje está mostrando a consciência do Deus plural, sem gênero. Não é pai, não é mãe, ele não tem gênero. Deus é. Esse Deus é todos, de todos os gêneros, de todas as raças, são amados por Deus. Não tem divisão. E é isso que a gente está trabalhando agora, nesse momento da separação do joio do trigo, o movimento de direita e esquerda, que é o apocalipse que estamos vivenciando. Vamos preparar para esse momento. E aonde a gente vai se posicionar? E aí está lá, só Deus sermão da montanha todinho, está tudo bem claro. O que a gente precisa ser? Pacificador, né? Então, se a gente está ali, no ambiente de trabalho, vendo a briga, pode começar assim, a fofoca germinando, pacifique. Não seja o elemento que vai jogar mais um, mas será amigo, mas eu vi fulano falando assim. Aí você está participando e xingando. A gente tem que se vigiar em todos os pequenos atos da vida, para ser o pacificador, para ser o simples de coração, você não se colocar, eu estou fazendo um curso de médico, eu sei fazer isso, e o movimento de energia assim, por ele sou. Mas aí a tua vaidade também já falou assim, teu orgulho, né? E aí já neutralizou aquela coisa que você conseguiu. Então a gente tem que se manter simples, humilde, porque isso é a espiritualidade dando a oportunidade de você amar, não de você se vangloriar. Então, como diz o tio Ben de Parque, com grandes poderes, grandes responsabilidades. E é isso que a gente está aqui. Quanto mais conhecimento nós temos, mais responsabilidade nós temos. Eu vejo isso acontecer às vezes comigo. Quando você tem a mente treinada, vocês vão aprender técnica, então você está movimentando a sua mente, então você está potencializando o seu sinal mental. Se você reparar, observe, espero que isso não aconteça, que você já chegue com a alerta aqui agora. Não brigue, não deseje o mal, porque quando você tem esse treinamento mental, você fica com raiva de alguém, até que aquela pessoa está passando mal. Porque você está ali, você está pensando nela com raiva. Sua mente está programada ali, né? Você treinou sua mente para movimentar a energia. Vai com mal também, gente. Então a gente tem que vigiar ou vigiar os pensamentos para saber o que é amar. E realmente se tornar esse pacificador, esse simples de coração,
misericordioso, que é aquele que a gente vai para não julgar o que está acontecendo com o próximo, e sim ver como pode amá-lo, como pode trazer ele para o bem. E assim a gente vai se tornando melhores e vai evoluindo e vai se tornando uma comunidade que a gente vai se abraçando, vai se apoiando. Quando um cair, tem aquele lá para puxar e levantar. Porque a gente está aqui, são seres humanos, a gente vai errar, né? Vai ter um momento de fraqueza, tudo isso acontece. Não cobre perfeição de ninguém, né? Eu vejo muitas pessoas se afastarem. Me afastei da casa porque aconteceu isso, não sei o que eu não gostei. A gente é falho, a gente não está aqui para julgar e condenar o outro. Todo mundo tem. Como é que a gente resolve? Conversando. Né? Fulano, aconteceu aquele negócio ali, eu não entendi bem, não caiu bem, não digeri bem. Vai digerir. Isso é, né, ser cristão. Isso é buscar lá a fonte, não deixar aquilo virar um fofão. O que aconteceu aqui que eu não estou entendendo aqui? Qual foi o mal gerado? Lá indo para isso. Assim a gente se cresce com uma união. Pai Joaquim, se vocês forem união, ninguém quer com vocês. Porque a gente respeita, vai respeitar o outro, vai dar aquele toque. Será que se você não fizesse daquele jeito? Às vezes o outro tem uma outra visão. Mas aí se você está trancado, você não aceita outra visão. Porque nosso orgulho vai dar de verdade. Fulano não fez isso. Eu tenho visto muitos vídeos falando acerca do bom de Deus. Diz que ele era um espírito bom que foi mandado para a cura. Ele era maravilhoso mesmo. Fui levar a oração, vai dar dinheiro, eu acho que o filme nosso lado hoje trabalha muito isso, né? Gente, a gente está aqui numa escola perfeita, né? Aquela coisa do bloco de criação para a regeneração, está aqui dentro de batalha. Existem milhares de espíritos querendo caos, querendo destruir as obras, querendo que você caia nos seus limites de longas datas, de outras encarnações, ou desta aqui mesmo, ou simplesmente aquele ali. Está se achando muito, vamos dar uma rasteira dele lá. E para que serve isso? Por que Deus permite, né? Porque às vezes a gente chega assim, poxa, eu fui para aquela casa espírita, está me acontecendo isso, tem espírito que estão perseguindo. A gente tem que entender que a escola é uma escola. Então, o que nós vamos receber na escola? Aprendizado, teoria e provas, né? A prática. E a prática é de nós mesmos. São as situações que vão acontecendo que vão testar a sua capacidade. Vamos ver se fulano leu o evangelho ali e aprendeu o que é isso. A gente lê e depois vem a prova. Pode parar e analisar que vai vir prova. Porque é uma escola. Então a gente tem que estar atento que o tempo todo está nesse movimento de aprendizado. As coisas que estão acontecendo no seu caminho para se estimular, para testar a sua capacidade de determinação, de fé, de compreensão, né? De buscar ver além. Porque os obstáculos nada mais são do que estímulos para você aprender. Só isso. É verdade, não sei se você viu, que tem mais desencarnado do que encarnado. Sim, sempre foi. E que esse desencarnado aqui também teve. Hoje a gente está. Aí colocado. A gente está numa grande. E outra coisa, se eles estão naquela sintonia de perseguir, e nós estamos procurando um estudo assim, para nos melhorar, então a responsabilidade. A gente tem que fazer tudo isso. Porque o irmãozinho chega querendo mostrar o trabalho dele. Primeiro, e a gente Isso aí, Você vai descobrir, Estela. Tá. Irmãozinho,
Somos todos nós. Aquele que está do outro lado, ele apenas está do outro lado, né? Mas são seres como nós que conviveram conosco. Mas eu estou dizendo que de perseguir, porque a gente não tem, não, eu não faço isso. Mas eu não quero mais isso para mim. E eles estão querendo. Ele está olhando assim. Eles se veem. Eles aqui estão. Não, porque às vezes você baixa o seu Nós aqui somos eles lá do outro lado, tá? A gente vai e volta. A gente conviveu. Aí ele está lá assim, e fulano reencarnou ali, olha, tá fazendo caridade. Mas olha, a gente já contou boas juntas aí. Vamos ver se fulano é bom mesmo, você está fazendo caridade. Vamos ver. E a espiritual vai deixar de chegar perto de você, até porque todo mundo aprenda junto. Tá? E tem a lei de causa e efeito, de ação e reação. Né? Existe a lei, né? Ela existe a força do ódio e a força do amor, certo? Qual é a eterna? Força do amor. O ódio só vai existir enquanto ele está doente, porque ele é apenas um amor doente. Quando ele se cura, vira amor. Tá? Então a lei vai fazer sempre a atração daqueles seres onde existe um desequilíbrio energético, um ódio, um rancor entre os dois. Vai atrair esses dois para conviverem juntos, porque a lei é de harmonia. Os dois precisam se resolver. Vai se tentar de várias formas, né? Às vezes a obsessão espiritual, às vezes dois reencarnam juntos, é irmão, é marido e mulher, vai tentando possibilidades. Às vezes chega a possibilidades mais drásticas, como por exemplo nascer grudadinho um no outro, aí vai ter o mesmo corpo. Agora você está aqui para lá e agora vão ter que se resolver juntos. Nascer coladinho. Vão ter que se resolver. Às vezes não dá nem para separar. A espiritualidade vai trabalhar sempre pela harmonia entre os seres. Das diversas fontes da todos os caminhos, vale. Evolui para o autor, evolui para o autor. Você escolhe, né? Porque a dor é apenas aquele processo que você relegou. E aí vem, então, você salva, não quer sair da estrada. Mas você vai para ali, vai vir o carro, vai para isso. E aí vem a espiritualidade e está tudo. Não meio desse pulo. Né? Então a gente tem distintos, estão aí o tempo todo. E a nossa consciência tem que estar nessa. Aprender o que é amor incondicional. Pode. Eu queria falar com o senhor Josivaldo trouxe, que é uma reflexão que eu aprendi com os Joana de Ângeles. Eu não sei como o senhor vê o catolicismo, né? Que é diferente do cristianismo. Que na verdade Jesus não quis fundar uma religião. Ele queria que os homens continuassem judeus e continuassem vendo o que ele tinha ensinado. Os apóstolos que ficam sozinhos e resolvem fazer o cristianismo primitivo, que depois vai virar o catolicismo. Eu não sei como o senhor chegou na encarnação, eu cheguei com muita raiva do catolicismo. E nasci numa família extremamente católica, com 3 gerações seguidas de padre. Meu tio pai me botava para fazer hóstia. Então, o senhor imagina que eu comia metade, no dia de descobri que eu comia muitas, eu fazia hóstia e comia as hóstias, eu achava bonitinho, eu mesmo me dava hóstia. Não é farinha, nem sal não é. Hoje em dia se vende aqui na 7 de setembro, tem a venda, vinho, as hóstias já feitas no saquinho de plástico e tudo. E assim, eu cheguei com muita bronca, estudei 12 anos no colégio de freiras. E sempre botei todas as culpas, né? Da mulher ideal, do catolicismo, da escravização dos povos negros, de outros povos, que eram inferiores, tudo isso eu botava na conta. E um dia a Joana de Ângeles traz uma reflexão para a gente. Durante séculos, aqui no Ocidente, nós não tivemos nada melhor do que o catolicismo para nos segurar. Então, durante séculos, atravessando a Idade Média, com todos os erros, com as fogueiras, com a Inquisição, com a pedofilia, com as amantes que o Papa teve, trocar de Papa, matar Papa,
da maneira que foi possível, da maneira que nós tínhamos de entendimento também e da maneira que deu. Então a gente tem que olhar para isso e dizer, olha, gratidão por isso, foi como pode ser, não pode ser diferente, né? Então daí para diante eu diminuía minha bronca. Não, eu dizia assim, eu não quero saber de padre nem de freira. O dia que eu me vi estudando Joana de Ângeles, eu disse, mas meu Deus, mas por que eu não queria? Aí eu fui parar no centro da congregação espírita lá agora esqueci o nome dele, do Francisco de Paula. Eu falei, agora vem do padre, como é que pode, né? Mas é isso que o Marcos estava falando. A prova veio para ver como eu estava reagindo. E agora já estou Joana, no Francisco, e está tudo bem, são freios, são freios, entende? Eu vejo as estátuas, né? As imagens. Na Igreja Católica, como ponto de referência para concentração, para a paz. Sim. Onde é a Sim. Você vê a ignorância dos católicos chutando, quebrando, não foi para ver. É a ignorância suprema do mundo. O senhor já falou que aqui na nossa casa nós temos vários pontos que poderiam ser criticados, né? Porque eles têm mais lá, os espiritismo com mais, não sei o quê. Mas tem porquê, né? Assim como você olha o retrato de um familiar para lembrar, ou matar a saudade, tem a nossa facilitação, facilitadores de consciência, de você direcionar o seu pensamento. Então, ancorar, exatamente. Então, por isso é mantido ali o lugar, porque as pessoas chegam de diferentes religiões, diferentes. E, vou fazer aqui minha prece. Então, facilitador para ele, né? Se chega a um chegado. Eu gosto de escrever. Eu já estive em bares, conversa bem, e eu nasci na roça. Era missa, todos os dias, novenas e conversa com os pais. Mas quando a gente conversa com os evangélicos, não são todos, tem alguns que tem uma mente aberta, mas tem outros que é feita de tempo. Mas ninguém está conversando que é feita de tempo, vai falar, não quer saber da leitura nenhuma. Eu vou ficar bastante para ele. Se quiser, vai lá ver se a sua música apresentar. É difícil. Eu queria só agora, trocando um pouco de assunto, mas dentro disso, que a gente refletisse em cima das coisas que o Marcos trouxe, porque muitos de nós dizem assim, eu frequento um centro kardecista, e eu sou Kardec. Kardec não é uma religião, só para a gente ficar antenado nisso, né? Kardec, ele codificou, ele pegou as referências, os estudos, ordenou para quem é evangélico, para quem os médicos, fez novas perguntas, esclareceu, né? Porque ele era um pedagogo. Então ele tinha essa habilidade. Então, só para a gente se preocupar nas nossas falas, que Kardec não é religião, longe disso, né? Ele nem pensava, então não é o kardecismo, é o espiritismo. Eu acho que isso que é legal a gente estar. Isso já está na cultura popular. Porque quando eu falo que eu trabalho no centro, É de mesa branca? é Umbanda ou é kardecista? Aí assim, eu vou explicar, eu vou desmistificar, explico toda a história do seu Fernando, mas assim, essa coisa do kardecismo que não é uma religião, está no imaginário popular que assim, o kardecismo é um espiritismo branco, tem essa É muito engraçado isso. Tem um livro chamado Vozes do Antigo Egito, se não me engano. Sim. Do Egito Antigo aparece um espírito mais antigo ainda, que se manifesta. Então, o que Kardec fez foi só isso. Pegar tudo que já existia, que não era pouca coisa. Foi um grande trabalho. E resolve os subsidiários, né? tem várias outras complementares, um estudo avança.
E o trabalho da espiritualidade não acaba nunca. Vou só para você conhecer esse outro trabalho maravilhoso, que é o da Umbanda. Né? Como é que a Umbanda tem uma importância tão grande dentro do movimento religioso no Brasil? Né? Ela surge lá dentro de uma reunião espírita, né? Kardecista, em Niterói, e aí aparece um caboclo, né? E convoca um novo movimento. Né? Só que nos nossos estudos, né, a gente sabe que a Umbanda, na verdade, o Umbandão, né, é um conjunto de leis divinas, e ele é um sistema de estudo religioso antiquíssimo, tá? Atemporal, tem muito conhecimento. Só que no Brasil, quando chegou a Umbanda, né, ela veio em formato sem codificação, aberta, né, e permitindo a manifestação daquele sincretismo, né? E aí vamos analisar a espiritualidade trabalhando nessa abertura. Naquela época que surgiu, existiam muitos centros onde a magia negra era muito usada, porque era uma das principais formas dos negros se defenderem dos senhores de engenho, dos brancos, né? De uma guerra acontecendo. E eles trouxeram muito esses conhecimentos de magia negra, de magia. O que aconteceu? Os centros de Umbanda, olha a política acontecendo aí, e a espiritualidade utilizando esse movimento, e podiam funcionar legalizados. E essas casas não eram perseguidas, eram proibidas de funcionar. Então elas só funcionavam depois de meia-noite. O que aconteceu? Essas casas começaram a se legalizar como Umbanda, trabalhar durante o dia como Umbanda, e aí depois da meia-noite voltavam aos seus cultos originais. E o que aconteceu com isso? A espiritualidade invadiu esse terreno, né? O preto velho, o arquétipo, né? O preto velho toma velho indígena, né? O velho é uma figura respeitada, então ele é ouvido, então ele trabalhava no humildade, todo mundo tinha que se gostar, ouvir a vovó, e ele trabalhava a humildade, todo mundo que falava baixinho tinha que se curvar para ouvir. E aí as crianças, né? Que na inocência, na alegria, né? E elas iam e quebrando aquela energia densa e falando ali as suas verdades. A gente já viu uma geração de criança, tiozinho, e dá aquelas bronquinhas na brincadeira. Tinha a figura do caboclo, né? Guerreiro, respeitado, né? E aí esses trabalhadores se infiltraram, e aí foi nascendo o que chamamos de Umbanda traçada, que foi essas comunidades que foram se desenvolvendo e foram ganhando aí espíritos que eram trevosos, que trabalhavam dentro foram sendo batizados, foram sendo convidados a trabalhar dentro da lei do karma só. Olha aí o trabalho da espiritualidade, quebrando barreiras, se infiltrando ali onde o mal estava ali germinando e levando amor, trazendo a figura de Jesus, infiltrando. Então, quando a gente olha assim, a gente tem que olhar com o olhar sempre. Olha como Deus está trabalhando dentro daquilo que Ele gosta. Né? Gosta de bater tambor, gosta de dançar, gosta de rodar, não importa. Gosta de cantar o louvor, cada um tem a sua, aquilo que se sente bem. E claro que pode, você pode sair daqui, o cara quer assistir uma missa. Assistir só uma missa. Não precisa ver o conflito dentro daquilo que você se sente bem. O importante é você estar se conectando com Deus. E quebrar nossas barreiras. Deus é tudo. Lembrando que o espiritismo também foi considerado ruim. Sim, Na sim. época que eu estou dizendo, ela estava cremada, ela foi proibida. Foram mataram